Tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta tarde de domingo, neste dia 7 de julho de 2024, nós vamos vos apresentar, irmãos, os elementos da Santa Ceia do Senhor. É santa porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é santo. O pão, o azeite, a água e o fruto da vide. E neste momento nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, que coloque as suas virtudes nestes elementos. O pão, que neste momento passe a representar o sangue de Cristo. O azeite, que neste momento passe a representar o óleo precioso da unção, a unção do Espírito Santo de Deus. A água, que neste momento passe a representar a palavra. E o fruto da vide, que neste momento passe a representar o sangue de Cristo. Portanto, irmãos, está escrito. Por que nós usamos estes elementos? Porque está escrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E também está escrito na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E estes três concordam num. E nós temos autoridade para entrar no mundo espiritual como reis e sacerdotes, pois está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus vos fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E nós que fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós que recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e passamos da condição de criaturas para filhos dos homens e filhas das mulheres de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus, comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, derramado e vertido na cruz do Calvário, nós passamos da condição de criaturas para filhos e filhas de Deus e assumimos a posição de reis e sacerdotes espirituais, com direito a reinar espiritualmente sobre a terra. Também está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 17 em diante, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Portanto, nós, como ministros da reconciliação, nós temos autoridade para usarmos no mundo espiritual, aqui nesta terra, a palavra da reconciliação, escrita em Colossenses capítulo 1, dos versículos 19 em diante, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Por que foram reconciliadas as coisas dos céus? Porque a rebelião de Lúcifer, o pecado, ele começou nos céus, com a rebelião de Lúcifer e da terça parte dos anjos que o seguiram. Lúcifer antes era o querubim da guarda ungido, era o ministro de louvor de Deus, conforme também está escrito em Isaías capítulo 14, dos versículos 11 ao 15, já foi derribada no inferno a tua soberba com os sons dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Portanto, nós, como ministros da reconciliação, com o poder de usar a palavra da reconciliação em Colossenses capítulo 1, versículo 19 em diante, e que porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo. Ele reconciliou com o Pai, mas ele diz na sua palavra, eu e o Pai somos um. Portanto, a reconciliação foi feita com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. A vós também, que em outros tempos eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele nos apresentarmos santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecemos fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aí você substitui pelo teu nome, do qual eu, Carlos, estou feito ministro. Portanto, por isso nós usamos os elementos: o óleo precioso da unção, a água, que é a palavra, o óleo precioso da unção, que representa a unção do Espírito Santo, a água, que é a palavra, e o suco da vide, que é o sangue de Cristo, e o pão, que é o corpo de Cristo. Portanto, está aí o esclarecimento. Uma boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.